Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo a secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho, contando com a presença do jornalista Sidney Rezende. Secretária, a senhora está prestes a dar partida à revitalização dos restaurantes populares que foram fechados, abandonados pelo governo do estado. 3 deles já foram municipalizados, parece que outros serão brevemente. Eu queria saber a quantas anda esse projeto que foi iniciado pelo seu pai, continuado pela sua mãe quando governadora, e que agora parece que vai ser retomado com a senhora, ou seja, é um projeto que tem um DNA da família Garotinho. Sim, eu fico muito feliz de estar podendo retomar esse projeto. Nós estamos, nesse momento, no processo licitatório dos restaurantes populares. Gostaríamos de reabrir todos, mas não temos disponibilidade financeira na prefeitura nesse momento. Serão 3 agora? Serão 3 inicialmente. Quais são? Bangu, Campo Grande e Bom Sucesso. Sim. Nós, inclusive, queríamos incluir o restaurante da Central do Brasil nessa primeira leva. Emblemático, o restaurante Betinho, né? Que mas não conseguimos. Foi o primeiro que foi aberto e tem todo um peso de... Não conseguimos o da Central do Brasil, nem o de Madureira, por questão estrutural. O da Central do Brasil ele está completamente alagado, uma parte do teto desabou, é uma obra muito cara. E o de Madureira está invadido pelo crack, pelos usuários de crack, com fogueira, com tudo lá dentro. Quanto custa para operar um restaurante, a unidade, em média? Claro que varia tamanho. Nós estamos no processo de licitação agora, né? Sim, mas existia anteriormente. Qual é a média? Para saber por que se interrompe, porque realmente ele traz um trabalho fundamental, importante para quem precisa. O custo dos 8 restaurantes populares, quando estava na gestão do governo do estado, era acima de 30 milhões, de todos eles, ano, né? Porque a gestão do restaurante popular não é só o alimento. Você faz um contrato de gestão, então ele contrata desde o vigia até os serventes, os cozinheiros, o cara que opera a roleta, ele é responsável pela manutenção do prédio, ele é responsável pela alimentação. Então, na verdade, é um contrato de gestão do restaurante, né? Então, não é... A senhora pretende reabri-los quando? Olha, eu acredito que até o final de maio, no máximo início de junho, eles já estejam abertos. É só o tempo do processo licitatório. E os outros? A senhora vai avançar, vai chegar a 7? São 8 restaurantes, né? São 8. Na verdade, 3 já foram municipalizados e os outros 5. Os outros 5 não foram municipalizados ainda. Mas há a expectativa de também se avançar nessa direção? Há a expectativa de se avançar aos poucos, à medida que realmente a prefeitura tenha disponibilidade de caixa. Porque o prefeito Crivella pegou uma parte dos cortes que ele fez e destinou para a reabertura dos restaurantes populares. Porque ele entendeu que isso era uma prioridade. E eu também entendo que é uma prioridade no momento que você vive uma crise grande de desemprego na cidade do Rio, né? Ainda mais o Rio com um custo de vida caro, como nós temos aqui na nossa cidade. Então, cuidar das pessoas, né? Que foi uma promessa, um lema do prefeito Marcelo Crivella, começa principalmente pela alimentação. A dignidade começa, você não tem nem o que comer. Fechar esse assunto. Secretária, quando se tem qualquer projeto popular que tenha capilaridade, o CIEPS do governo Brizola sofreu com isso, e o Restaurante Popular também, e tem outros programas também. Se tem sempre a acusação de que há manipulação de ordem política, que são iniciativas populistas, são iniciativas que visam, de alguma maneira, beneficiar políticos que defendem aquele projeto popular para, de alguma forma, eleitoralmente, mais tarde, ganhar o voto daqueles que utilizam o serviço. É preciso separar, quando existe esse tipo de atitude, que é condenável, evidentemente, por ser manipuladora, da realidade da necessidade da população, porque democratizar a educação, me parece que é um princípio básico de toda pessoa de bem, um cidadão que queira realmente um país melhor. Como separar uma coisa da outra? Como separar? Eu acho que as pessoas têm que confiar, né, que o poder público tem que ter o dever de fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para diminuir a pobreza e a miséria. Então é bonito quando um sociólogo diz: quem tem fome tem pressa. Só que ele pode dizer, ele pode denunciar. Quem pode fazer? Quem pode fazer é o poder público. É pegar uma frase, é pegar um mote bonito, pregado, né, por tanta gente importante, e transformar aquilo em algo concreto para ajudar a combater a fome. Esse é o poder, é o papel do poder público. Secretária, há quem veja semelhanças entre a administração do prefeito Crivella e a administração do ex-governador Garotinho e também da ex-governadora Rosinha. A senhora falou que ele elegeu a questão dos restaurantes populares como uma questão fundamental, daí, mesmo diante do quadro de penúria financeira, resolveu reabri-los, pelo menos em parte. A senhora vê semelhanças entre o governo do prefeito Crivella, a administração, a visão administrativa do prefeito Crivella e a maneira e, digamos, as prioridades executadas no governo do seu pai e no governo da sua mãe? Olha, é evidente que os dois têm o mesmo discurso de
cuidar das pessoas. Agora, são estilos completamente diferentes. São estilos diferentes. Garotinho tem o estilo dele. Quais são essas marcas Crivella mais tem o estilo fortes? dele. Quais são? Quais são as as diferenças diferenças? mais visíveis? Olha, é difícil para mim falar, porque quando o Garotinho foi governador, eu tinha a visão, né, de uma pessoa que dentro de casa acompanhava a gestão do governo. Eu nunca participei do governo dele. Hoje não, hoje eu participo de reunião de secretariado toda semana, vejo qual é a forma de atuação do prefeito, Marcelo Crivella, mas são estilos um pouco diferentes. Secretária, ainda na Mas questão... é difícil. Ricardo, acho que São não respondeu. diferentes. Acho que não respondeu. Não, não respondeu, mas ela não consegue... O prefeito Crivella, quando está com o secretariado, ele é exigente, ele é tranquilo, ele delega, ele cobra. Como é que é o estilo dele que nós não conhecemos por não estarmos ali na cozinha do poder? Olha, o Crivella, ele é uma pessoa séria, do ponto de vista do que precisa ser feito, mas ele também é uma pessoa divertida, bem-humorada, né? Às vezes ele conta algumas histórias pra gente. O secretário está descontraído, então, né? Não, ele conta algumas histórias. Agora, recentemente, contou algumas histórias pra gente lá da época que ele viveu na África, né? Então, ele é uma pessoa acessível. Eu vejo isso, ele é acessível, ele atende todo mundo, ele recebe as pessoas. Secretária, Nesse ponto, o Garotinho também era muito assim, acessível, também sempre recebeu muitas pessoas. Mas são estilos diferentes de governar, né? A senhora... O timing de decidir, né? É um pouco diferente. O PR, partido do seu pai, indicou o candidato a vice, prefeito... Na época era o meu partido também. Era o seu partido, apoiou a candidatura de Crivella, mas agora o prefeito Crivella retoma os restaurantes populares através da sua pasta, o que politicamente é tomado, digamos, como um movimento de fortalecimento do grupo político do governador Garotinho. Por outro lado, nós temos uma informação que foi publicada sem desmentido na revista Veja, de que o prefeito Crivella tende a apoiar uma possível candidatura de Índio da Costa ao governo do Estado. A pergunta que se faz é o seguinte: vai chegar um momento em que vai haver uma divergência política entre a senhora e o prefeito Crivella, caso a decisão dele seja em apoiar Índio da Costa? Olha, eu acho que não é o momento de falar de política. Toda vez que a gente faz antecipação política... Foi o que a senhora fez desde o início da conversa. Não, estou falando da política aqui, da gestão anterior com a nossa gestão. Eu falei do que a política influenciou na atual administração. Sim. Agora, o futuro, eu acho que está muito cedo ainda para se definir. Ninguém nem sabe quem é vamos candidato. reformular, O índio tem o desejo. Eu acho que... Esse não é o momento Vamos adequado reformular para... a pergunta e te volta a Índio da Costa, vale a pena. Mas antes disso, Antony Garotinho disse o seguinte: se for para ser candidato, se eu for candidato, só ao governo do Estado. Então, portanto, já descartou a possibilidade de ser vereador, senado, Ele disse deputado isso federal. para quem? Para você. Para ele. Sim, ele disse para mim. Ele disse para mim. E outras pessoas que estavam próximas. A minha pergunta é a seguinte: o seu desejo, como filho e como política, é ver o seu pai candidato de novo ao governo do Estado? Meu desejo... A governo do Estado para a próxima eleição? Meu desejo é ver o meu pai feliz, trabalhando, fazendo o que ele sempre gostou de fazer. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com a secretária municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho.